Esse é o nosso vídeo Let's Talk, onde eu vou fazer com vocês uma revisão sobre os conteúdos tratados durante a nossa disciplina. Além disso, vou passar para vocês mais algumas dicas sobre a atividade mapa. Eu acredito que eu vou abordar as principais dúvidas que estão tendo em relação à atividade mapa e eu espero que esclareça, que ajude vocês. Mas antes da gente ir lá para os nossos softwares, onde eu vou passar essas dicas em relação ao mapa, nós faremos uma revisão. Então, iniciando, né, um dos temas abordados durante a nossa disciplina, que é o surgimento do CLP. Então, o CLP, né, o controlador lógico programável, ele foi desenvolvido a partir de uma demanda existente na indústria automobilística norte-americana. Então, lá no início, né, em torno ali dos anos 60, a automação desses processos produtivos, ela era feita basicamente utilizando lógica a relés. E apesar da lógica a relés elas serem uma solução de custo viável, quando surgia a necessidade de alguma alteração nessa lógica, o cabeamento do painel ele precisava ser substituído e isso consumia muito tempo e muitas vezes gerava erros ali ou então retrabalho. E as indústrias de automóveis, elas apresentavam mudanças técnicas de fabricação para cada novo modelo de automóvel que estava sendo desenvolvido, ou ainda eram necessárias alterações a cada mudança ali no modelo do veículo que estava em produção. Então, com isso, né, essas fábricas, elas tinham esse problema de ter que ficar refazendo ali essas lógicas a relés. Então, era necessário uma tecnologia que eliminasse esse problema, né? Então, que tornasse a alteração dessas lógicas ali dos processos automatizados mais simples, né? Mais rápida. E foi então que surgiu os CLPs. E o CLP ele pode ser definido como um dispositivo que possui entradas e saídas, onde essas entradas podem ser digitais ou analógicas, além dos módulos de comunicação, que podem receber programação para executar diferentes tarefas, tanto no contexto industrial como em aplicações de automação em geral. Então, nessa definição que nós temos lá no nosso material de estudo, o CLP ele não fica ali restrito apenas à utilização industrial, mas também para aplicações de automação de uma forma geral. Como nós vimos também na nossa disciplina, a estrutura do CLP é dividida ali em algumas partes, como as seções de entrada e saída, a fonte de alimentação e a CPU, onde nós teremos a parte de memória, dos módulos de comunicação e também de processamento. As entradas e saídas, elas formam a interface com a qual os dispositivos de campo, né, ou seja, os nossos dispositivos de acionamento, sensores, os atuadores que serão conectados, vão fazer essa comunicação com o nosso sistema de automação. E tem a finalidade de condicionar os sinais recebidos ou enviados para os dispositivos de campo. Então, são nessas seções de entradas e saídas ali que os dispositivos que estão lá na planta, lá no campo mesmo, né? Eles vão fazer essa conexão com a lógica programada. E as entradas e saídas dos CLPs, elas podem ser digitais ou analógicas. Então, quando a gente fala, né, de entradas ou saídas sendo digitais, ou também a gente pode abordar nessa outra denominação como sendo discretas, nós estamos falando de dispositivos que possuem apenas dois estados ali. Então, ou eles estão acionados ou não acionados, ou ligados ou desligados, né? Então, na lógica ali, a gente fala que ele pode assumir dois estados, 0 ou 1. E também nós temos ali as entradas e saídas que podem ser analógicas, que daí a gente vai falar um pouquinho também aqui na nossa revisão, mas são elementos ali, né, que não ficam limitados a apenas dois estados, né? Então, eles têm um range ali, uma variação nos seus valores.
Os módulos de entradas discretos, né, os digitais, eles executam basicamente 4 tarefas no sistema de controle do CLP. Então, eles indicam quando um sinal é recebido pelo dispositivo de campo, né? Então, seja lá o nosso sensor, o nosso botão de acionamento, nosso fim de curso, convertem o sinal de entrada para o nível de tensão adequado para um determinado CLP. Então, o processamento ali do CLP, né, a CPU, ele depende de um nível de tensão adequado, então os módulos de entrada é que vão fazer essa adequação desse nível de tensão para passar esse sinal lá para o processamento do nosso CLP. O módulo de entrada discreto ele também isola o CLP das flutuações dos sinais de tensão ocorrente, isso para fazer ali, né, uma proteção no nosso CLP para evitar danos, e também envia o sinal para o processador, indicando que o elemento conectado originou o sinal. Então, como exemplos, né, de elementos que fornecem sinais discretos, como eu falei para vocês, nós temos chaves seletoras, botões de comando, chaves fins de curso, pressostatos, sensores. Então, os elementos que fornecem sinais discretos, a gente pode colocar aqui como sendo aqueles que possuem 2 estados, que eles serão desligados ou ligados, então desativados ou ativos ali. Então esses são exemplos, né, de elementos que fornecem os sinais discretos. As entradas analógicas permitem que o CLP manipule grandezas analógicas que normalmente são enviadas por sensores eletrônicos, como, por exemplo, sensores de pressão, sensores de vazão, temperatura, densidade, entre outros. Então, os sensores analógicos, eles medem uma grandeza física variável sobre uma faixa específica e vão gerar um sinal correspondente de tensão ou de corrente ao valor medido. Então, o módulo de interface de entradas analógicas contém o circuito necessário para fazer essa conversão, né? Então, receber um sinal de tensão ou de corrente ali variável e converter esse sinal em um valor digital para ser utilizado pela CPU. Então, essa transição de um sinal analógico para valores digitais é obtida por meio de um conversor analógico digital. E esse conversor ele já faz parte desse módulo de interface das entradas analógicas. Então, quando a gente tem um módulo de entradas ali analógicas, ele já vai possuir esse conversor, que vai receber esse sinal ali, né, de tensão ou de corrente e vai fazer a conversão em um valor digital correspondente ali a esse sinal analógico recebido. Os módulos de saída, eles são os elementos responsáveis por fazer a interface entre os CLPs e os elementos atuadores. Então, os módulos de saídas digitais, eles são utilizados para ligar ou desligar um dispositivo de campo e podem ser utilizados para controlar qualquer dispositivo de 2 estados. Então, aqui, quando nós falamos também das saídas digitais, nós estamos falando dos dispositivos, né, que podem assumir 2 estados, sendo ligado ou desligado. E os módulos de interface de saídas analógicas, eles vão receber dados digitais do processador que serão convertidos em tensão ou corrente proporcionais para controlar um dispositivo de campo analógico. Então, é basicamente o processo inverso do que nós vimos relacionado às entradas. Então, as entradas analógicas recebem esse sinal de tensão ou de corrente e vão fazer a conversão em um valor proporcional ali, em conversão, né, em dados digitais para mandar para o processador. Os módulos de interface de saídas analógicas, eles vão pegar essas informações, esses dados digitais do processador e vão converter em tensão ou corrente para controlar um dispositivo de campo analógico. E essa transição de um sinal digital em valores analógicos é feito por meio de um conversor digital analógico. Então, assim como nos módulos de entrada, nos módulos de saídas analógicas, eles também já possuem esse conversor para disponibilizar ali, né, os sinais de acordo com o necessário para aquele processo. A CPU, ela é responsável por comandar todas as atividades do CLP, sendo formada ali basicamente por 3 elementos:
a fonte de alimentação, processador e memória. A fonte de alimentação é responsável por fornecer a energia necessária para a alimentação da CPU e dos demais módulos. E aqui é importante a gente lembrar que alguns CLPs, né, eles são ali modulares, eles são expansíveis. E dependendo ali da quantidade de expansão utilizada, pode ser necessário inserir também fontes de alimentação extras ali para que ela tenha a capacidade de fornecer a energia necessária. Mas, de um modo geral, ali, a fonte de alimentação é que é a responsável por fornecer toda a energia necessária para o CPU e para os demais módulos. A memória é responsável por armazenar tanto o programa, como também os dados coletados para a execução do programa. Então, assim como nós vimos ao longo da nossa disciplina, algumas informações, alguns dados, eles são coletados, eles são trabalhados ali durante a execução do programa. Então, a memória é responsável por armazenar tanto o programa ali, que tem a lógica de funcionamento do nosso processo, como também esses dados temporários ali que serão utilizados durante a execução do programa. E o processador, ele é similar ao processador de um computador de uso pessoal, mas ele tem a diferença que o programa que é utilizado, ele é projetado para o controle de processos industriais. Mas o CLP, ele vai funcionar ali basicamente como se fosse um computador mesmo, né? A aplicação dele é que é diferenciada. As interfaces de comunicação do CLP, elas são utilizadas tanto para inserir o programa de controle, monitorar as operações realizadas em um determinado instante, como também para transferir os dados de uma forma bidirecional com um sistema de controle e aquisição de dados. E o sistema de comunicação, ele também pode se comunicar com outros dispositivos e CLPs ali na planta, podendo formar uma rede de chão de fábrica, denominada Field Bus. Em relação às linguagens de programação que nós tratamos durante a nossa disciplina, nós vimos que existe uma norma que especifica as linguagens de programação para os CLPs. E dentre as linguagens especificadas na norma, que é a norma IEC 61131, a terceira parte dessa norma, nós temos duas linguagens textuais e três linguagens gráficas. Então, nós temos a linguagem lista de instruções e texto estruturado como sendo as linguagens textuais e as demais linguagens gráficas. Então, temos o diagrama ladder, o diagrama de blocos de funções e o gráfico de função sequencial. Então, sobre a lista de instruções, é uma linguagem de programação que ela é caracterizada por instruções que possuem um operador e, dependendo do tipo de operação, podem incluir um ou mais operandos, né? Quem vai receber ali aquele comando, digamos assim, e esses operandos devem ser separados por vírgula. E a lista de instruções ela é recomendada para a resolução de problemas simples e pequenos, sendo adequada para CLPs de pequeno porte. Então, essa linguagem, como a gente pôde acompanhar durante as nossas aulas, né, no CodeSys, que é um software que nós utilizamos durante as nossas aulas, ela nem consta, né? Isso porque essa linguagem ela é considerada um pouco ultrapassada e ela não vai mais fazer parte da norma na próxima atualização que a norma passar. Então, ela é uma linguagem que ela não é tão utilizada assim, e para problemas mais complexos, para programas maiores, ela não é muito utilizável, né? Ela não é muito fácil de trabalhar. Então, por isso que a gente nem se detalhou muito, né? Nem se aprofundou muito nessa linguagem. Uma outra linguagem textual é a texto estruturado, que é baseado em conceitos de linguagens de programação convencionais e foi desenvolvida para facilitar a programação de sistemas de controle industrial. Essa linguagem utiliza instruções condicionais, assim como em outras linguagens de programação, né? Então, aquelas instruções condicionais de if, then, else ou case of, e instruções de interações, como for, while, repeat. Então, são comandos ali, né? São instruções
comuns em outras linguagens de programação também. E além dessas instruções, também inclui uma variedade de operandos, né? Então, operadores matemáticos, comparadores e também funções booleanas. Então, na aula que nós tratamos sobre as linguagens de programação, se eu não me engano, foi na aula 3, tem até uma tabela também no material de estudos de vocês com esses operadores, né? Essa variedade de operadores que é possível utilizar nessa linguagem do texto estruturado. Nós temos uma das principais linguagens de programação de CLPs que nós trabalhamos durante a nossa disciplina, que é a linguagem ladder, diagrama ladder, que é uma linguagem gráfica que foi criada com base na lógica a relés e contatos elétricos para a realização de circuitos de comandos e acionamentos. E quando essa linguagem ela foi criada, ela possibilitou uma rápida adaptação dos técnicos devido à semelhança com os diagramas a relés. Então, isso facilitou a elaboração de comandos e também programas por permitir o mesmo raciocínio lógico. Então, aqueles técnicos, aquelas pessoas que já trabalhavam na área de elaboração e também de manutenção das lógicas a relés, elas se adaptaram de uma forma bem rápida com a linguagem ladder. A linguagem ladder utiliza símbolos padronizados que permitem fácil visualização do estado dos elementos, e a principal função de um programa em linguagem ladder é controlar o acionamento de saídas em função da combinação lógica dos contatos de entrada. Então, aqui nós temos, né, uma tabela, uma comparação lá do material de estudo de vocês, onde nós temos, né, os principais símbolos ali, os mais utilizados na lógica relés, na lógica de comandos elétricos, e a conversão, né, de como que eles são representados nos símbolos ali da linguagem LED. Então, nós temos aqui contatos, né, que podem ser normalmente abertos ou normalmente fechados, assim como as bobinas. Então, isso facilita, né, o entendimento ali, a interpretação para quem já é acostumado, né, para quem já trabalhava com diagramas a relés, diagramas ali de comandos elétricos. E nos programas elaborados em linguagem ladder, uma bobina ela pode ter quantos contatos forem necessários, sendo esses contatos aí relacionados, né, atrelados ali a uma determinada bobina, que eles podem ser tanto abertos como fechados. E cada conjunto de bobinas disponíveis e os seus respectivos contatos ali que forem utilizados na programação do CLP, eles devem ser identificados por uma referência única. Então, para que o programa, para que a lógica ali, ela consiga associar esses contatos com uma determinada bobina. Então, a gente precisa colocar a tagzinha ali, né? Colocar a referência igual para todos ali que a gente quer que tenha esse vínculo, né? Entre a bobina e os seus respectivos contatos. E além dos contatos das bobinas, os CLPs também permitem a utilização de múltiplos contatos de uma mesma entrada. Então, a gente não fica com aquela limitação física, por exemplo, da quantidade de contatos de um botão de acionamento, né? Então, dentro ali da lógica, da elaboração da lógica ali, em linguagem ladder, a gente pode colocar ali, né, vários contatos, atribuir diversos contatos, podendo ser abertos ou fechados para uma mesma entrada também, nós não temos essa limitação. As bobinas utilizadas na linguagem ladder, elas podem ou não possuir capacidade de memória. Então, nós temos as bobinas comuns que se caracterizam por não possuírem capacidade de memória, né? Ou seja, elas só vão permanecer ativas enquanto forem acionadas por algum sinal. Então, aquele contato, aquele sinal ali que aciona aquela bobina, ele deve permanecer para que o funcionamento da bobina, né? Para que essa bobina continue acionada. E para operações que necessitem de memorização, a gente pode utilizar, então, as bobinas do tipo set. Então, essa instrução set para as bobinas, ela vai ligar essa bobina, né? Ela vai ligar essa saída e vai manter ela no estado ligado, mesmo que o contato da entrada ele deixe de conduzir. Então, mesmo que o sinal ali da entrada daquela bobina, ele não seja mais verdadeiro. E para que essa bobina seja desligada, a gente utiliza a instrução de reset. Lembrando que quando a gente faz a utilização
da instrução 7 ali na nossa lógica, a gente precisa colocar um reset para em algum momento essa bobina ela ser desativada, para ela ser desligada. Senão, ela vai permanecer ligada ali, né? Então a gente não consegue trabalhar com a lógica ali, dependendo de qual que é a função, né, de qual que é a intenção ali do funcionamento. E diferentemente do que acontece com os contatos, onde a gente pode ter essa repetição de contatos ali, né, vários contatos atribuídos a uma mesma entrada, não é aconselhável repetir uma bobina dentro do programa. Isso pode ocasionar erros, isso pode ocasionar erros de interpretação, né, dificuldade ali de interpretação por parte dos programadores. Então, não é aconselhável repetir as bobinas ali em mais de um degrau do nosso programa. E além dos relés e das bobinas associados a saídas físicas, né, que vão ser atribuídos ali, que vão ser associados a saídas físicas, os CLPs eles também contam com relés internos, que são elementos utilizados para armazenamento temporário de dados. Então eles funcionam, né, assim como nos diagramas de comandos ali, a relés, né, utilizando contadores, esses relés internos, eles funcionam ali como se fossem relés auxiliares, contatores auxiliares, né? Então, eles vão contribuir ali em algum momento com a nossa lógica, vão armazenar dados temporários que sejam necessários ali no nosso programa, mas não estarão relacionados a nenhuma saída física. Nós temos também a linguagem de diagrama de bloco de funções, que também é uma linguagem gráfica, onde os elementos eles são expressos, eles são representados por blocos interligados, semelhantes aos blocos utilizados em eletrônica digital. Cada bloco pode ser configurado e programado para realizar tarefas específicas, e as conexões entre esses blocos vão determinar o fluxo de dados e o controle dentro do sistema. E uma das vantagens dessa linguagem de programação é que ela permite uma representação visual clara e intuitiva do sistema de controle, e isso facilita a compreensão desse código ali, né, a compreensão dessa lógica que está sendo proposta ali. Então, o diagrama de bloco de funções, ele traz, né, essa maior facilidade de compreensão, ele é montado ali justamente com esses blocos, né, com determinadas tarefas específicas ali, cada bloco com a sua função. Nós temos também o gráfico de função sequencial, a linguagem SFC, que é uma linguagem gráfica também e permite descrever ações sequenciais paralelas e alternativas existentes em uma aplicação de controle. A norma IEC 61131, na parte 3, descreve a linguagem SFC como indicada para dividir uma tarefa de controle em partes que podem ser executadas de forma sequencial ou então de forma paralela, enfatizando a importância da linguagem em auxiliar na estruturação de programas para CLPs. Então, essa linguagem de programação, ela é até considerada, né, um método de programação, um método de organização do programa dos CLPs, isso porque para grandes programas ali, né, para lógicas mais complexas, é possível fazer a divisão dessa lógica, divisão desse controle de todo esse processo por etapas. E aí fica mais fácil, onde cada etapa vai ser programada ali, né, vai ser descrita de acordo com o que se espera dessa etapa. Então, é uma linguagem muito importante, né, dentro da programação de CLPs. Então, aqui nós temos, né, um exemplo lá do material de estudo de vocês, né, dessa lógica aqui, de um diagrama aqui, né, desenvolvido em lógica, na linguagem SFC, do funcionamento de um semáforo. Então, aqui nós temos as etapas que são representadas por esses retângulos ali, né, especificados ali, onde nós temos a etapa inicial, a etapa 1 e a etapa final. E as etapas representam situações nas quais um bloco de programa, ele segue um conjunto de regras que consideram os estados ali, então, das suas entradas e das suas saídas, e que as ações são associadas com as etapas. Então, nós podemos aqui ver, né, as ações aqui que nós temos associadas a cada uma das etapas. Então, quando o sistema está em uma determinada etapa, a gente diz que essa etapa está ativa.
E é importante aqui também destacar, né, a gente se lembrar que nós não podemos ter duas etapas consecutivas sem que haja uma transição aqui entre as nossas etapas. Então, a gente precisa de uma transição para separar as nossas etapas. As transições, elas são condições lógicas que permitem que o controle do programa passe de uma etapa anterior para uma posterior, quando a condição lógica for verdadeira. Então, como nós vimos, e também como está nesse exemplo, as transições elas podem ser aqui temporizações, né? Então, essa transição relacionada a uma temporização, quando ela for verdadeira, né? Ou seja, quando o tempo aqui for maior, né? Que o especificado, então a etapa ela vai mudar, né? Então, ela vai fazer essa passagem de uma etapa para outra etapa. As transições, elas são representadas por traços horizontais e não podem existir transições consecutivas entre duas etapas. Então, nesse intervalo entre duas etapas, nós temos que ter apenas uma transição, não pode ter duas transições. Se for uma questão ali de seleção de sequência, onde nós temos paralelo aqui também é necessário a gente se atentar a quantidade de transições aqui para não colocar duas transições em sequência. Mas quando a gente for, né, nesse vídeo mesmo, quando a gente for lá para a etapa, que a gente for lá para o CodeSys, que eu vou tirar algumas dúvidas, eu vou demonstrar para vocês algumas situações que vai dar erro no programa para facilitar para vocês, que eu acredito que vocês estejam com dúvidas também nessa parte. E as ações de cada etapa ali, né? Então, cada etapa de um programa em SFC, ele pode ter nenhuma ou ainda várias ações aqui associadas, tá? Quando uma etapa ela não possui ações associadas, ela representa ali um bloco do tipo de espera, né? Ou seja, aquela etapa vai ficar ativa, ela não vai ter nenhuma ação associada, mas ela vai ficar aguardando, o nosso programa vai ficar aguardando até que a próxima transição seja válida para dar sequência no funcionamento da nossa lógica. E as ações, elas são representadas por retângulos à direita aqui das nossas etapas, onde elas estão associadas. Outro assunto abordado na nossa disciplina é sobre a lógica combinacional e sequencial no CLP. Então, nós vimos que a lógica combinacional é aquela que se refere aos circuitos que o estado da saída depende apenas da combinação do estado das entradas, independente do tempo em que isso aconteça. E a lógica sequencial, ela se caracteriza por suas variáveis de saída dependerem tanto das variáveis de entrada, como também dos seus estados anteriores, os quais permanecem armazenados. Então, sobre a lógica combinacional, né, que é referente ali aos circuitos combinacionais, nós vimos que os circuitos combinacionais, eles não possuem memória, e eles podem ser modelados utilizando tabelas verdades. Então, esse é um fluxograma ali, né, uma sequência de passos para a elaboração ali da lógica combinacional no CLPs. Então, o primeiro passo é analisar o problema, fazer o levantamento das informações, identificar as variáveis de entrada e também as variáveis de saída e analisar se nas condições informadas ali para o problema, o estado das saídas vai depender somente do estado atual das entradas. Então, se for identificado exatamente isso, né, que a saída depende apenas do estado das entradas naquele momento, então ele se configura como um circuito combinacional e aí pode ser dado sequência nesses outros passos aqui para a resolução desse problema. O segundo passo é a construção da tabela verdade, onde é feito a simulação de todas as possibilidades de combinação para as variáveis de entrada e a gente vai analisando, né, de acordo com essas combinações ali das variáveis de entrada, o estado da nossa saída. Lembrando, né, que a tabela verdade ela é criada ali obedecendo uma sequência de numeração crescente, começando em 0, e o número de combinações ali, o número de linhas que a nossa tabela vai ter, ela vai depender ali, então, do número de variáveis de entrada do nosso problema. O terceiro passo é determinar a expressão lógica.
E para isso, pode ser aplicado o método da soma dos produtos. E após obter a expressão lógica, é possível verificar também se essa expressão ela pode ser simplificada, utilizando então teoremas da álgebra booleana ou ainda o mapa de Carnot. Então, nós vimos isso na aula, fiz para vocês ali as etapas, né, desse processo ali também de construção da tabela verdade, de determinação da expressão, como que é esse método da soma dos produtos. Tem vídeo extra também disponibilizado com esses conteúdos. E daí, para finalizar, após determinar a expressão lógica, de fazer a simplificação dessa expressão, se for possível, a gente faz a implementação do circuito lógico, utilizando as funções lógicas. Aí, de acordo ali com as funções lógicas, a gente pode implementar a expressão lógica que nós obtivemos ali, que representa o funcionamento do nosso circuito, utilizando as linguagens de programação. Então, na aula que nós tratamos sobre esse assunto, eu dei exemplos para vocês, trouxe a simbologia das funções lógicas, como que elas são correspondentes, por exemplo, em diagrama Ledger. Então, esse seria, né, o passo a passo ali, as etapas para a gente chegar a uma solução para um circuito combinacional utilizando ali no CLPs. E nós temos também a lógica sequencial, onde os circuitos sequenciais são aqueles que possuem memória. Então, no CLP são disponibilizados os elementos ali básicos, né, a célula básica de um circuito, de uma lógica sequencial, de um circuito sequencial, que são os flip-flops, para essas operações de memorização. Então, lá na lógica ali, né, lá no CodeSys, a gente viu que existem os blocos, né, específicos ali para essas operações que dependem ali da memória. Então, muitas vezes, dentro da nossa lógica, a gente vai precisar memorizar o estado de um elemento, né? Então, por exemplo, se há um botão de pulso, a gente precisa memorizar se há um sinal de um sensor. Para isso, existem, né, esses blocos do tipo set e reset. E geralmente nos CLPs, os sistemas com lógica sequencial são implementados utilizando a linguagem SFC, justamente porque essa linguagem ela é própria para sistemas sequenciais. Então, como a gente falou, os sistemas ali, né, que são que devem ser executados ali em forma de sequência, né? Então, uma sequência de etapas. Por isso que quando a gente fala de programação ali de circuitos sequenciais, a gente opta pela linguagem SFC. Além desses tipos, né, de lógicas ali, então combinacionais e sequenciais, nós também vimos instruções de temporização e contagem. E a utilização dessas funções de automatismo, né, então os temporizadores e contadores, amplia de forma significativa as possibilidades de criação de lógicas nos CLPs. A instrução do temporizador, ela vai realizar a mesma função que um relé de tempo nos comandos elétricos, e os contadores, eles são também funções muito importantes, porque em várias aplicações ali a gente precisa, né, de ter a evolução do nosso processo em função de eventos internos. Então, os temporizadores oferecem várias vantagens, né, quando a gente utiliza ele no CLPs. Então, nós temos ali facilidade para ajuste de tempo, a quantidade de temporizadores em um circuito pode ser aumentada ou diminuída através de simples alterações ali nos programas, e também a gente não precisa de fazer alterações físicas na nossa instalação, como, por exemplo, a utilização de relés de tempo, né, nos diagramas de comando ali. Então, a inserção ou diminuição de relés de tempo ali, né, quando a gente fala de um painel ali, isso fica mais demorado. Então, a utilização de temporizadores no CLPs traz essa facilidade. E tem 3 instruções de temporização que constam na norma, que são a timer on delay, a timer off delay e também o temporizador de pulso, né, o pulse timer. Então, são essas as 3 funções ali que a norma traz. O temporizador do tipo T-on, o timer on, a temporização vai iniciar quando o sinal na entrada ele é ativado. E quando isso acontece, o registro que contém o tempo transcorrido, ele vai ser incrementado de acordo com a base de tempo. E quando o valor
transcorrido for igual ao valor programado, o valor pré-determinado ali, a saída vai ser energizada. Se por algum motivo o temporizador tiver a sua entrada desenergizada antes que a saída seja ativada, o tempo atual ele vai ser zerado e a saída não vai ligar. O temporizador do tipo timer off, quando a entrada ela é energizada, imediatamente a saída aqui ela vai ser ativada. E a contagem do tempo vai começar quando a entrada ela passa de verdadeira para falsa, né? Então, quando essa entrada ela é desativada. E após o tempo programado, a saída aqui ela vai ser desativada. Se por algum motivo o temporizador tiver a entrada reenergizada antes que a saída Q ela seja desligada, o tempo transcorrido vai ser recarregado e a saída não vai desligar. E o temporizador do tipo pulso, quando a entrada IN ela passa de falsa para verdadeira, a saída vai ser ativada e vai permanecer ativada até que se esgote o tempo programado. Nesse tipo de temporizador, quando é detectada a borda de subida da entrada, o tempo que a saída Q permanece ativada é fixo, independente se a entrada IN continuar ou não ligada. Então, nesse tipo de temporizador, ele vai receber esse pulso ali da entrada. Então, se a entrada permanecer ativada ou não, o tempo que a saída vai permanecer ativo, ele é fixo, determinado pelo PT ali, né, por essa informação do tempo programado. E caso aconteçam pulsos na entrada durante a temporização, isso não vai afetar o estado da saída. Então, essa entrada ela só vai reconhecer um novo pulso ali na entrada, né? Esse temporizador só vai reconhecer esse novo pulso na entrada após a saída ser desligada após transcorrido o tempo programado. Os contadores são similares aos temporizadores, com a diferença que eles dependem de pulsos externos ou ainda de pulsos ali da própria programação e não de pulsos do relógio interno da CPU. As instruções de contadores disponíveis são contador crescente, contador decrescente e contador crescente-decrescente. No contador crescente, quando a conexão de entrada recebe um pulso, o valor acumulado ele aumenta em uma unidade. E a saída Q ela vai ser ativada quando o valor acumulado for igual ou maior que o valor pré-definido ali, o valor programado. A entrada reset ela corresponde à entrada de reinício da contagem, levando o valor acumulado a zero. Então, se a entrada reset ela receber ali um pulso, ela receber o comando, ela for ativada, né, ela for energizada, o valor acumulado da contagem ele vai ser zerado e vai iniciar novamente. A conexão de entrada, a conexão CU, ela identifica as bordas de subida. Então, se a conexão ela for acionada e permanecer acionada, ela vai incrementar apenas uma vez, porque ela vai identificar apenas uma borda de subida. Assim como a nossa entrada reset, se ela permanecer acionada, se ela permanecer com o seu sinal ali alimentando ela, ela não vai deixar que ocorra a incrementação no valor ali no CV, no valor acumulado. Então, o reset ali, ele tem que trabalhar também, né, como um pulso, como algo ali, né, algum sinal que aconteça uma vez e ele saia, porque se essa entrada permanecer ativa, ela não vai permitir que o valor acumulado ali seja incrementado. O contador decrescente, a cada pulso recebido ali na entrada CD, o valor vai ser diminuído em uma unidade e a saída Q vai ser energizada quando o valor acumulado for menor ou igual a zero. E a entrada load, quando ela recebe um pulso, o valor acumulado ali em CV, ele passa a ser o mesmo valor pré-determinado ali, né, o valor de PV, ou seja, a contagem é reiniciada a partir do valor alvo. Então, por exemplo, se a gente carregar o nosso PV ali, a gente informar que o valor alvo de contagem ali é 5 unidades, quando a entrada load ele receber um pulso, o nosso valor em CV ele vai automaticamente para 5. Tá? Então, é como se ele fosse um reset ali, só que ao invés de resetar para zero, ele vai
colocar o valor de carga ali, né, o valor alvo lá no nosso contagem acumulado. E nós temos o contador crescente e decrescente, que ele corresponde à junção em um único bloco das funções descritas tanto do contador crescente como decrescente. Então, nós teremos a entrada CU para contagem crescente, a entrada CD para contagem decrescente, a saída QU e QD correspondentes também ali para contador crescente e decrescente, e nossas entradas de reset e load. E também o nosso valor pré-determinado ali, né, o valor a ser programado, que é o PV. Então, ele vai trazer essa junção em um único bloco, né, podendo trabalhar com os dois contadores ali ao mesmo tempo. Agora, aqui no ambiente CodeSys, vou passar para vocês algumas instruções que eu acredito que sejam algumas das principais dúvidas que vocês tiveram para a elaboração da atividade mapa de vocês. Então, para eu passar essas instruções, vamos pensar num exemplo de um portão eletrônico, que foi um dos primeiros exemplos que nós utilizamos na nossa disciplina. Então, vou descrevendo aqui com vocês como que esse portão aí, esse sistema deve funcionar. Então, vamos pensar da seguinte forma. Para o funcionamento do meu portão, eu vou ter o meu sensor fim de curso 1, meu sensor 2 e também um botão de acionamento. Além do que o meu motor, ele precisa funcionar nos dois sentidos, tanto para abrir como para fechar. Então, vamos pensar aqui, ó. Na primeira situação, para que o meu portão abra, eu preciso que o meu sensor S1 esteja acionado, que o meu botão seja acionado, seja pressionado, e eu não posso ter ali o acionamento do meu sensor S2, tá? Então, vou descrever isso aqui nessa transição. Então, como que a gente insere essa função lógica para minha transição acontecer? Então, eu vou pensar na situação, né, o que eu preciso ter para essa transição ser verdadeira. Então, eu preciso que o meu sensor S1 seja verdadeiro e também, então, o botão seja pressionado e, né, outra função not S2, tá? Então, que o meu sensor fim de curso S2, que ele não esteja acionado. Então, eu vou declarar agora as variáveis que eu coloquei aqui nessa expressão, porque eu não tenho nenhuma variável declarada ainda. Então, o S1 vai ser meu sensor ali 1, vou dar um OK. O botão também vou declarar, também booleano OK. E o meu S2 também OK. Então, o que eu estou falando nessa transição? Se o meu S1 for verdadeiro, o meu botão for verdadeiro, então receber esse pulso, e não for verdadeiro, né, o meu sensor S2 não estiver acionado, aí eu vou dar condição para o meu programa mudar aqui a etapa. Então, eu vou inserir uma etapa. Vou clicar na etapa e vou arrastar ela após a transição. E o que eu quero que aconteça nessa minha etapa? Eu quero a minha ação do portão abrir. Então, eu vou colocar aqui abre, tá? Vou colocar só abre para ficar simples, que são duas ações que nós temos aqui, abre e fecha, beleza? Vou dar um enter e vou declarar essa minha variável. E até quando que eu quero que essa ação aconteça? Até o meu portão chegar no sensor S2. Então, eu vou pegar uma transição aqui e vou escrever essa função lógica que eu quero. Então, quando meu S2 for verdadeiro, eu vou fazer um salto no meu programa lá para o início, tá? Então, bem simplesinho nesse caso aqui, beleza? E aí, e se eu quiser que o meu portão feche? Eu tenho que fazer o contrário. Eu tenho que o meu sensor S2 esteja acionado, que receba um pulso ali, um comando, uma instrução do meu botão e que o meu S1 não esteja acionado. Como que eu vou fazer isso? Então, lá no início do meu programa, quando eu pressionar o botão, digamos assim, esse sistema tem que identificar se o portão está aberto ou está fechado. Então, para isso, eu vou fazer uma ramificação, vou fazer uma seleção de sequência. Por quê? No momento que o meu programa estiver aqui no início, ele vai reconhecer. A partir do momento que o botão do controle ele for pressionado, o próprio sistema vai reconhecer se é o meu S1 ou o S2 que está acionado, para ele saber a ação que ele deve tomar.
Então, para que o nosso sistema, a nossa lógica possa fazer essa seleção de sequências, a gente vai inserir uma ramificação. Então, a gente clica aqui na ramificação, arrasta ela aqui, ó, na parte superior da transição que nós já temos, tá? E aí, nós vamos ajustar essa sequência da forma que nós queremos. Então, nós não queremos essa sequência de uma forma paralela. Então, para eliminar essa conexão aqui de baixo paralela, a gente insere um salto após essa transição, tá? Então, vamos selecionar aqui, vamos colocar como que esse sistema ele vai identificar essa transição. Então, nós queremos que, para essa outra sequência que nós temos, que o meu sistema reconheça se o meu S2 está acionado e, então, a função end, o botão seja pressionado, end, não o meu S1. Então, note S1. Tá? Então, notem que nessa expressão lógica para essa transição, o que muda, nós estamos invertendo qual o sensor que a gente quer que ele reconheça. Outra informação importante também que vai ser útil para vocês na atividade mapa de vocês. Notem que a condição para o meu motor aqui do meu portão funcionar é que eu tivesse um sensor fim de curso, então seja ele S1 ou S2, e o botão ser pressionado. Então, lá na atividade de vocês, onde vocês têm as condições iniciais lá, de verificação de sensor, do botão ser pressionado, vocês precisam considerar todas essas condições iniciais para o funcionamento do processo, beleza? Então, coloquem aí tudo que for necessário, todos os sensores e acionamentos necessários para o funcionamento e quais as condições que não podem estar verdadeiras, ou seja, se tem um botão de emergência pressionado, né? Alguma coisa nesse sentido, beleza? Então, aqui vou descrever caso o meu portão aqui ele deva funcionar, o qual que vai ser o funcionamento quando o meu S2 estiver ativo e o botão for pressionado e eu não tiver ativo o meu S1. Nesse caso, eu vou querer que o meu portão faça a operação de fechar. Então, eu vou colocar aqui fecha, beleza? E qual que vai ser a transição aqui? Quando que eu vou interromper esse funcionamento? Quando o meu portão fechar e chegar no meu sensor S1. E aí eu vou saltar aqui o meu programa. Depois que ele chegar no S1, o que eu quero que ele faça? Que ele volte lá para o meu início. Então, eu vou colocar aqui o nome da minha etapa que eu quero direcionar o meu programa. Aqui, notem que eu utilizei o identificador N para minha ação, mas eu poderia também, por exemplo, colocar aqui o meu identificador S, tá? E aí, eu poderia colocar ele aqui, vou colocar uma ação aqui na minha etapa inicial, como sendo o reset aqui, tá? Então, o que vai acontecer? Quando o meu sistema funcionar aqui na operação fecha, ele vai setar, ele vai utilizar essa ação que tem essa função memorizada. Só que para eu desligar o meu portão aqui, eu preciso ter o reset e aqui, lógico, eu preciso colocar, né, qual que é a minha variável aqui para ele resetar. Beleza? Então, bem simples essa construção. Então, a gente pode aqui ativar o nosso CLPzinho para a gente fazer essa simulação. Tá? Então, ativou. Lembrando sempre de colocar aqui no modo de simulação, tá? Vou fazer uma pré-compilação. Não temos erro, tá? Então, vou fazer a conexão aqui. Baixar o meu programa. E fazer aqui a nossa simulação. Então, meu programa está na etapa inicial. Se o meu sensor S1 ele estiver acionado e eu receber o pulso aqui do comando do botão, o que vai acontecer? O meu
motor aqui, a minha ação abre, ela vai ser verdadeira. Até quando que ela vai ser verdadeira? Até quando receber a transição aqui do S2. E aí, o meu sistema, ele volta lá para o início, porque a gente tem esse salto lá para o início. Agora, se eu tenho o meu S2 acionado e eu receber o comando de abrir, ele vai permanecer nessa etapa, né? Então, fechando aqui até que o S1 seja acionado. E aí ele vai receber essa instrução do reset, certo? E ele volta lá para o começo. Então, notem que agora eu tenho o meu S1 acionado, eu vou acionar o meu S2 e vou pressionar também o meu botão de abertura. Notem que ele não vai para lado nenhum, porque nenhuma das condições propostas aqui para as transições ela é válida. Então, o sistema não vai reconhecer. Agora, vamos imaginar a seguinte situação que eu acredito que seja aí a maior dúvida de vocês. E se a gente inserisse nesse nosso sistema um botão de emergência, tá? Então, vamos pensar assim. Tanto na etapa de abertura como de fechamento, se eu pressionar um botão de emergência, eu quero que o meu portão pare. Mas aí, quando esse botão ele for solto ali, né, o botão de emergência geralmente é um botão ali que tem uma retenção, então quando esse botão ele for solto, eu quero que o meu portão ele volte para a etapa que ele estava, ou seja, se ele estava abrindo, eu quero que ele retorne abrindo. Se ele estava fechando, eu quero que ele retorne fechando, tá? Como que eu quero fazer isso? Quando a minha etapa estiver ativa, ou seja, se eu tiver aqui na minha etapa, vou colocar aqui, ó, de abertura, tá? O portão está abrindo e eu pressionar o botão de emergência, eu quero que o meu motor pare, meu portão ali pare. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar uma ramificação aqui após a minha etapa, tá? Onde eu vou colocar aqui o meu emergência, tá? Então, vou colocar aqui emergência. Vou declarar essa variável. Então, se ele estiver no processo de abertura e chegar ali no sensor fim de curso S2, a gente sabe que ele vai voltar lá para o início e vai ficar aguardando. Só que, se pressionar o botão emergência, eu quero que o meu motor pare e que ele fique nesse estado até que o botão de emergência ele seja solto, tá? Então, eu posso tirar essa etapa aqui ou eu posso deixar ela como uma espera, tá? Então, vou deixar ela aqui como uma espera e vou colocar um salto aqui. Então, quando meu botão de emergência ele for pressionado, ele vai vir para essa etapa onde eu não tenho nada, tá? Então, não vou colocar nenhuma ação e vai ficar aguardando quando eu tiver o note emergência, ou seja, quando eu não tiver mais o meu emergência acionado. E aí, vou colocar essa transição note emergência. Então, quando o meu emergência ele for solto, o que eu quero que o meu programa faça? Que ele volte na etapa que ele estava, que era a etapa de abertura. Beleza? Então, se eu tiver aqui na minha etapa de abertura e o meu emergência for pressionado, ele vai vir para essa etapa onde nada acontece. E aí, quando o emergência for liberado, ou seja, eu tiver o note emergência, se a emergência não estiver ativo, eu vou para a minha etapa de abertura. Vamos testar agora, então, essa simulação aqui. Vamos fazer a simulação dessa parte aqui, então. Então, já estamos aqui no modo de simulação. Vou fazer a conexão aqui do CLP. Então, vou voltar aqui as minhas entradas, tá? Então, primeiro, vou fazer aqui no processo de abertura. Se o meu S1 tiver acionado e o meu botão também for pressionado, eu vou ter aqui o meu portão no sentido abre.
tá? Então, já testamos a parte do S2, vamos testar o emergência. Então, se o emergência ele for pressionado, eu venho para essa etapa aqui associada à emergência, onde eu não tenho nenhuma ação. Notem que o meu abre aqui, a minha ação do abre, ela não está mais ativa. E vai ficar nesse estado até que eu tenha o meu emergência aqui, que ele não esteja mais ativo. Então, quando eu voltar aqui o meu emergência para falso, o nosso programa vai direcionar para a nossa etapa de abertura. E ele retorna na etapa que ele estava anteriormente. Então, eu acredito que essa era uma das maiores dúvidas aí que a gente recebeu em relação à atividade mapa. E agora eu vou fazer com vocês também como que fica essa emergência no sentido ali do portão fechando. A gente vai seguir da mesma forma. Então, coloco uma ramificação aqui após a minha etapa, tá? Então, se ele estiver aqui na etapa de fechamento, vou colocar um salto aqui após a minha transição, porque eu não quero, né, essa etapa em paralelo, e vou colocar a minha transição aqui, emergência novamente. Só que notem que nós temos uma diferença aqui, porque eu utilizei o identificador S para o meu fecha. Então, eu posso colocar aqui uma ação do tipo reset, tá? Onde eu vou resetar o meu fecha. E aí sim, eu coloco aqui o meu note emergência e vou direcionar para a etapa que ele estava. Então, eu vou colocar aqui fechamento, tá? E aqui vou colocar também minha etapa de fechamento. Certo? Então, tá feito aqui a minha seleção aqui para o meu emergência. Então, se eu estou na etapa de fechamento e o emergência for pressionado, o que eu quero que o meu programa faça? Vou ter a ação aqui. E depois, quando essa emergência ele for liberado, ele não estiver mais pressionado, o que eu quero que o meu programa faça? Que ele retorne na etapa que ele estava, tá? Então, vamos simular também aqui essa segunda sequência aqui, né, do fechamento, beleza? Então, vamos fazer aqui. Então, vou retornar o meu programa aqui para o início, vou colocar um S2 aqui e vou fazer a condição para o meu portão entrar aqui no fechamento. Então, já tenho o meu S2, vou ativar o meu botão abre aqui e aí eu tenho o meu fecha setado. Se eu apertar o emergência, o meu fecha vai ser resetado. E quando o meu emergência aqui ele for liberado, eu volto para minha etapa de fechamento, beleza? Então, é basicamente isso que vocês vão fazer na atividade mapa de vocês, tá? Além, é claro, né, que também teve dúvida, mas eu já expliquei isso no exemplo da aula 8, em relação ao salto, que é aquela questão do processo de retorno da furadeira lá da atividade mapa, né? Então, como fazer o salto ali se eu já tenho a minha rotina ali, a minha sequência de retorno estabelecida. Então, eu não preciso fazer essa sequência novamente. Eu posso fazer esse salto ali quando o botão desliga for pressionado. Dando sequência no nosso Let's Talk, agora eu vou mostrar para vocês as funções de temporização aqui no Zellsoft, tá? Então, eu vou inserir aqui uma entrada, né, para dar o comando aqui no meu temporizador. E vou colocar aqui também a minha bobina do meu temporizador e vou fazer a conexão, tá? E aí vou colocar o contato do meu temporizador e vou associar uma bobina aqui da saída para a gente fazer a simulação. Se a visualização de vocês estiver aqui como representação de comandos elétricos, né, de contatos aqui, vocês quiserem a visualização em ladder, vocês colocam aqui símbolo ladder, que ele vai mudar, tá? Então, para configurar, vamos demonstrar para vocês os 3 tipos de temporizadores que nós falamos durante o nosso Let's Talk. Então, vou selecionar aqui a minha função A, ela vai ser a função do timer on, tá? Então, após o comando aqui da entrada, ele vai fazer a temporização para daí sim acionar a saída, tá? Então, vou fazer aqui a simulação, deixei o tempo em 3 segundos.
E aqui, ó, se vocês vierem nessa janelinha do binóculo, ele vai abrir para vocês acompanharem, né, o tempo transcorrido. Então, a partir do momento que eu fizer o acionamento aqui da bobina do meu temporizador, ele vai contar esse tempo de 3 segundos e vai acionar a saída, né, ou seja, esse contato aqui do meu temporizador, ele vai ser fechado. E a partir do momento que eu desligo aqui a bobina do meu temporizador, a minha saída também é desligada imediatamente. Então, agora eu vou mudar apenas aqui o tipo do meu temporizador, tá? Então, eu vou para a função C, que é o nosso timer off, ou seja, assim que a entrada ela é energizada, a saída também é energizada, e após desligada aqui a nossa entrada, é que vai fazer a contagem do tempo para desativar a nossa saída, tá? Vou deixar os 3 segundos aqui também. Vou fazer a simulação. Aqui já está aberta a nossa janela de visualização. Então, a partir do momento que eu energizar a entrada aqui, a bobina do meu temporizador, a saída já vai ser energizada. E quando a gente desativa a nossa entrada, ele vai fazer a contagem do tempo para desligar a saída. E por último, né, para finalizar, a gente tem aqui essa função do pulso, beleza? Então, vou trocar aqui, vou fazer a simulação. Então, quando a minha entrada ela recebe o pulso, a minha saída vai permanecer acionada pelo tempo programado e então depois ela é desativada. Para que ela acione novamente, eu preciso de um novo pulso na entrada para fazer a contagem do tempo. Lembrando que para a atividade aqui de programação utilizando o Zélio, vocês vão ter que definir qual que é o tipo de temporizador mais indicado, né? Ou enfim, o que vocês vão utilizar na lógica de vocês. Podem ser utilizados diferentes tipos ali, mas lembrando, né, que o resultado final ali do diagrama de vocês é o que vai determinar o funcionamento correto da lógica de vocês. Encerramos então o nosso Let's Talk. Espero ter esclarecido algumas dúvidas de vocês, lembrando ainda que as atividades do mapa que envolvem a programação, vocês não devem enviar o arquivo do programa, e sim inserir o diagrama de vocês, inserir um print, uma imagem do diagrama de vocês no arquivo modelo de resposta do mapa. Então, sigam as instruções do cabeçalho do mapa para vocês enviarem de forma correta. Tá? Então, se atentem àquelas instruções. Lembrando que vocês têm um vídeo de orientações relacionados ao mapa, mas caso ainda tenham dúvidas, vocês podem entrar em contato com o professor mediador e direcionar as dúvidas de vocês.